Não tinha conselho, não tinha pirulito, não tinha nada que parasse aquela criança. Aí ele falou, vou levar no médico, porque tinha alguma coisa acontecendo. Aí chegou no médico, o médico fez uma geral lá, como os médicos fazem, conferiu isso, conferiu aquilo, não tinha nada. Aí ele pegou a criança no colo e saiu de perto dos pais e deu uma volta, falou uns negócios no ouvido da criança, a criança puxou o fôlego e quietou. Os pais ficaram meio espantados com aquilo, falaram, nossa, o que houve que o senhor fez? Levantaram e falaram, o que houve que o senhor fez que essa criança acalmou desse jeito? O pai falou assim, olha, vocês já tinham feito tudo o que era possível. Eu já tinha feito. Sabe o que ela falou? Ele falou assim, eu falei, fica quieto, senão te bato com um pau na cabeça. Foi suficiente para puxar o fôlego. Irmãos, vocês estão notando o que eu quero dizer aqui ou não? Deus está insistindo conosco. E eu vou te dizer, fica quieto. Você se apruma. Entendeu? Porque Deus não mudou. Algumas táticas de Deus ele aperfeiçoou, né? Quer dizer, ele melhorou para nos atingir nessa geração. Mas Deus está falando conosco. Querido, puxa o fôlego. Porque Deus quer te dar mais. Amém? Você concorda com isso? Olha, Deus mandou pessoas falar com você. Deus criou situações. Deus te deu sonho, te deu palavra. Agora é você que tem que puxar o fôlego e dizer, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Oh, Jesus. E hoje eu vim com essa palavra no coração e chegando aqui a Cris me deu uma palavra. Eu quero isso, sabe, irmãos? Eu não quero viver um evangelho teórico. Eu quero viver um evangelho que produz efeito na minha vida e através de mim. Amém? Eu não sou um teólogo, não sou um bom pregador, mas eu quero falar tudo que Deus põe no meu coração. Hoje eu gostaria de dar um start aqui num tema, dentro de tudo isso que nós estamos falando, que ele é muito comprometedor, porque ele pode abençoar a geração, mas ele pode também amaldiçoar a geração. Abre comigo em Deuteronômio 4. Deuteronômio capítulo 4. É lá atrás na Bíblia, bem lá atrás, é o início de muita coisa que Deus queria construir no coração do seu povo. Deuteronômio capítulo 4. Começando no versículo 9. Vamos ler só 2 versículos aí. Olha o que diz aqui, irmãos. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Vamos dar um minutinho aqui. Quantos de vocês já passaram por um momento que tiveram uma alma complicada? Levanta a mão só para mim ver a estimativa. Depois vou botar naquele gráfico que o Carlos faz, tá? 280 pessoas, quantos levantaram a mão essa manhã? Vai ter pessoa levantando 2 mãos, gente. Guarda bem a tua alma. Olha o que Deus falou isso aqui, mano. Olha lá. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Sabe o que é isso? Deus põe marcos na nossa vida. Olha para a tua vida e veja quantos marcos você tem para voltar. Deus põe marcos. Esses testemunhos que eu tenho são marcos na minha vida.
Olha o que diz aqui, ó. Não te esqueças, olha Deus puxando o marco aqui. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos teus filhos. O que Deus está querendo com isso aqui? Deus está querendo que o testemunho passe para a próxima geração, que não fique comigo, que o Tiago saiba, que o Rafael saiba, que a Esther saiba, que meus netos saibam quem foi o Deus da minha vida. E por isso Deus deixa marcos próprios, marcos teus, mas marcos da palavra. Abre aí comigo em Deuteronômio 6. Vamos ler só uns 2 versículos aqui. Quem pode ler para nós aí? Deuteronômio 6, 1 e 2. Depois eu gostaria de deixar com vocês essa história. Deuteronômio 6, de 1 a 25. O que diz aí? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que cumprisse na terra a que passas para possuir. Amém. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Irmãos, é daí que devíamos ter vindo, dessa sequência, e que meu pai guardasse, meu avô guardasse, meu bisavô guardasse, e eu também guardasse, e ensinasse o Tiago ao Rafael. Essa é a sequência de Deus, mas isso foi quebrado pela independência do coração do homem. Então, onde entra a igreja? A igreja entra em Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulo e ensinar a guardar. A igreja entra nessa hora, irmãos, para ensinar a guardar aquilo que nossos pais deviam ter feito. Nós não vamos ficar lesados. A igreja vai recuperar o ensino de Deus na nossa vida. Vocês estão compreendendo como é importante esse ensino que vem para recuperar o que faltou nos nossos pais? Irmãos, eu tive um pai que não me ensinou nada. Pelo contrário, deformou o meu ensino. Porque meu pai não viveu para Deus e fez coisas extremamente erradas. Então eu não tive um exemplo de pai. Mas agora eu me casei e sou um pai. Como que eu faço agora? Agora eu corro atrás para dar ao meu filho o melhor de Deus para a vida deles. Então não tenho desculpa. Eu não recebi do meu pai, mas eu busco de Deus o Pai para dar para o meu filho, para recuperar essa sequência. Vocês estão entendendo, irmãos? Então há pais que casaram e já casaram com mulheres, esposas que tiveram filhos. Ele não sabe ser pai. Aprenda. Ou casou, 2 anos depois teve um filho. Eu sou meio desajeitado, eu não tenho muito jeito. Isso não desculpa. Você precisa buscar o jeito de Deus para isso. Amém? Então nós corremos atrás. Porque o meu pai não me deu, eu não posso lesar o meu filho de não ter. Eu procuro ter para dar para ele. Então isso não desculpa temperamento, criação de filhos. Nós precisamos vencer esses limites. Quantos homens não gostam de ler? Nem vou pedir para levantar a mão, porque
depois baixa e o juízo vem. Mas eu quero te dizer um negócio, você não gosta de ler? Não tem problema, leia a si mesmo. Sabia que é interessante quem não gosta de ler, ler? Porque o Espírito de Deus faz um negócio diferente. Tem muitas mulheres, por exemplo, que não gostam de cozinhar. Não tem problema, faz comida a si mesmo, que você precisa ensinar a sua filha. Então, aquilo que às vezes nós não temos, nós precisamos buscar a capacitação de Deus para não deixar de dar. Ontem à noite o Luiz e o Célio estavam me futucando aqui, e quase que eu pedi oportunidade ao Beto para cantar um solo. Não, porque na nossa época, minha, do Carlos e das pessoas mais antigas, tinha solo, dueto, quarteto, trio. Nós tínhamos um grupo que se chamava Raio Celeste, no seminário, Brilho Celeste. Ô, irmãos, vocês que não sabem, mas nós tivemos um passado rico. Só que muitas coisas acontecem. E tinha uma formatura para acontecer, minha formatura, e eu tinha um pastor muito sábio, pastor Patrício Dugan. Sei quantos de vocês conhecem. Pensa num homem afinado que dá até enjoo no coração. Ele sabe tudo. Você tirou em contralto. Meu Deus, nem sei se existia o contralto. Aí nós fizemos um teste. Eu vou te dizer porque eu sou o testemunho do meu limite. Aí fizemos um teste, irmãos. Pensa numa turma rica de vozes. Aí o pastor Larry sentou, foi numa capela, a danada da capela tinha um eco danado, que você cantava uma coisinha, ela fazia um vozeirão, e ela falou, vamos fazer um teste aqui, porque nós vamos montar um coral para formatura. Eu estava tranquilo, porque eu sempre gostei da minha voz, eu nunca achei que tinha problema. Tá bom, aí ele foi fazendo um teste, aí foi eliminando. Não, você é contralto, canta aqui. Aí a pessoa fazia os tons lá, né? Seu contralto. Aí chamava uma irmã com a vozona, você é melodia. Aí depois soprano, depois baixo. Aí chegou a minha vez, eu falei, nossa, agora eu vou arrasar. Claro, aí sentei lá. Aí, não, canta assim. Aí eu cantei, me esmerei, eu confesso que eu me esmerei. Aí, ele me olhou estranho. O olhar dele foi diferente dos outros olhares. Aquilo já não soou bem para mim. Porque eu, particularmente, estava em paz comigo, né? Aí ele me deu outro pedaço da música. Aí eu falei, nossa, está demorando comigo. Aí temos outro pedaço da música, aí eu cantei. O irmão, diante do Senhor, eu me esmerei, eu cantei. Aí eu olhei para ele, o olhar estava diferente, não mudou. Aí ele me chamou assim e falou, Saulo, até um dia eu quero conversar com o Patrício para saber o que passou no coração dele. Ele me chamou no canto e falou assim, Saulo, nós vamos ter o coral, as vozes já estão selecionadas aqui, quando for cantar, você canta bem baixinho. Não, eu sempre tive uma boa goela, eu falo alto sem problema. Ele falou, não, você canta bem baixinho, porque... Assim, ele não falou que eu sou desafinado. Não, ele não falou isso. Aí ele falou, você canta bem baixinho para a gente poder compor lá, não sei o quê, porque nós vamos cantar um hino. Eu acho que a quantidade já estava suprida. Aí eu fui sentar. Aí, irmãos, ou aquilo dali poderia ter sido uma luta para mim. Entendeu? E não foi, porque eu pensei, não, mas Deus nunca reclamou de nada. Eu canto todo dia, eu canto, Deus nunca reclamou. Então deve ser que está bom para ele, né?
Irmãos, isso nunca foi um problema. Eu tenho muitas situações, até eu falei para o Beto, que a vida dele vai mudar depois que ele for lá em casa, porque eu vou dar uns testemunhos que vai enriquecer o ministério dele, sabe, irmãos? Porque a gente pode vencer esses limites de desafinação. Você não precisa deixar a sua vida agarrada com problemas e aquilo virar um monstro para você, porque Deus não se importa com isso. Eu tenho um outro problema que, para mim, o violão tem corda demais. Se tivesse 3, já era suficiente. Um dia um irmão na minha casa falou assim, não vai dar para tocar hoje. Eu falei, ué, por quê? Rebentou uma corda. Eu falei, irmãos, tem um monte ainda ali. Toca, ninguém vai saber. Eu acho que ele olhou para mim incrédulo com aquilo, porque era a suma da simplicidade. Mas para mim não faz falta. Eu não sinto falta nenhuma. O meu louvor rompe barreiras, irmãos. Eu estou falando isso aqui para dizer para você que você não precisa agarrar com os seus problemas. Você pode vencer os seus problemas para ir para onde Deus quer. Amém? Porque isso não pode ser empecilho para a obediência. Tem muitas pessoas que não leem porque não gostam de ler. Irmãos, isso não é um empecilho. Aprende a gostar. Tem pessoas que não fazem isso por causa disso. Se justifica no erro ou na falta. Isso camufla uma desobediência. Sabia? São desobediências camufladas. Só o último versículozinho aqui, ó. Deuteronômio 8. Vamos ler aí 18 a 20. Que diz aí, irmão? Olha só, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim perecereis, ponto e vírgula, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Irmãos, nós estamos fazendo escolhas todo dia. E a nossa escolha tem que ser, eu vou contigo, Senhor, até o fim. Não importa. Se eu não conseguir ir correndo, eu vou andando. Se eu não for andando, eu vou arrastado, mas eu vou contigo. Porque eu quero permanecer no caminho de Deus. Jesus falou, aquele que me ama, guarda. Troca a palavra guarda por obedece. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Obediência não requer emoção. Obediência não requer profundidade. Não requer emoção. Obediência requer praticidade. Seja prático na sua obediência. Quem não investe, não cresce. Eu ia parar aqui, mas tem um versículo aqui que eu queria ler para vocês. Abra aí comigo, Salmo 32. Salmo 32, versículo 9. Esse texto me veio assim, brilhando ao coração, irmãos, porque nós estamos tratando de obediência. Olha o que diz aqui. Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Vou repetir aqui, ó. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Sabe o que o cabresto e o freio substituem? O entendimento. Eu participei de 2 estilos de doma. Sabe que eu fiz 2 cursos de doma? Eu sou craque em doma de cavalo. E depois de muitos anos estou aprendendo a domar ovelha. Ô bichinho, misericórdia. Mas eu tenho 2 cursos de doma de cavalo. Eu participei de um tempo de doma de cavalo que era um trem bruto. Você punha o freio, o cabresto, o arreio e sentava o couro no cavalo. Ele pulava. Por fim, ele se rendia, exausto. Mas ele não estava conquistado, ele estava subjugado. Então não precisava do entendimento do cavalo, porque ele estava subjugado. No outro dia a mesma coisa, ele já estava todo dolorido, ele cedia mais. No outro dia a mesma coisa, e aquilo virava o processo de doma. Mas tinha um outro tipo de doma, que se chamava doma racional. Você procurava buscar na cabeça do cavalo um entendimento para ele cooperar com o que você estava ensinando. Então você põe o cabresto, o freio, o arreio, ele pulava, você alisava, você falava, você mexia com ele aos poucos, você rodava, você buscava o entendimento. Era mais demorado, mas era um entendimento que você conquistava no cavalo. Só que isso evoluiu. Hoje eles têm um esquema de doma que eles põem o freio, o cabresto, depois eles passam a mão na cabeçada, tira tudo e o cavalo sabe tudo o que tem para fazer. Ele para, ele vira para um lado, ele vira para o outro, ele vai atrás de uma res. É uma doma inteligente, muito mais. Eu penso que, às vezes, irmãos, esse sistema, ele é muito comunicativo conosco. Havia uma estratégia que o cavalo apresentava lá atrás, quando você fazia até mesmo a doma racional, que ele mordia o freio. O cavalo ele tem uma linha de dente na frente, tem um espacinho, tem 2 dentes, tipo um canino, tem mais um espaço e tem a dentição de trás. O freio fica nesse espaço de trás, onde não tem dente. Então o cavalo aprendia a morder o freio e fazer o que ele queria. A gente chamava isso de boca dura. Então ele mordia o freio e ia para onde ele queria. Só que a gente notava que nesse processo ele tinha algum procedimento excêntrico. Como assim? Não, ele mordia o freio, ele firmava a boca e ele ia. Você puxava e ele ia. Ou você virava para um lado, ele ia andando com a cabeça para cá e as pernas para lá. Era um comportamento excêntrico. Eu quero te dizer, irmãos, que quando um homem, um discípulo, não aprende a obedecer a Deus, ele tem comportamentos excêntricos também. Eles são pessoas que camuflam suas escolhas sorrateiras. Aquele cavalo, ele mordia o freio, sangrava a boca às vezes dava aqui do lado uma rachadura, que ele chamava de boqueira, porque o freio cortava e gerava uma infecção, mas ele fazia o que ele tinha na cabeça. Isso é um comportamento excêntrico. No meio da igreja, cuidando de ovelhas, nós podemos encontrar comportamentos excêntricos, porque não há uma obediência pronta. E Deus quer corrigir isso no meio da igreja. Deus não é a primeira escolha de Deus usar freios e cabresto. A primeira escolha de Deus é nos guiar pelo conselho. Lembra Romanos 8, Romanos 15, 4 e 5?
é pela palavra que nos foi preservada. Isso gera entre nós consolo e direção. Essa é a primeira escolha de Deus. Mas é capaz que Deus use freios e cabrestos para nos conduzir. E eu queria orar com você aqui, para que o Senhor conquiste em nós um padrão de obediência que alegra o coração dele, que vá para onde Deus quer, como Deus quer, contando que todo suprimento vem de Deus. Então, primeiramente, qual é a palavra ou o conselho que tem chego ao teu coração que você está negociando? Qual é? O que Deus tem enviado para a tua vida através do seu pai, sua mãe, seu discipulador, dos pastores, desse encontro que você tem negociado? Não faça isso. Deus vai pesar a mão para não perder o seu coração. E Deus é capaz de fazer isso, irmãos, porque Deus ama. E o amor de Deus é tremendo. Eu vim para aqui hoje de manhã num limite e Deus me surpreendeu. Porque eu creio que não é pela minha força, mas é pela graça dele. E eu quero orar com você. Eu sempre dou um jeito de pegar vocês no pulo, porque se eu deixar, vocês não fazem depois. Então eu quero que você ore, curve sua fronte aí, e ore, e fala: Deus, eu estou negociando com alguma coisa que o Senhor já falou comigo. A igreja tem me aconselhado e eu tenho endurecido. Eu tenho tomado decisões sem esperar tuas respostas, porque eu sou apressado demais. Oh, Jesus, o Senhor é o mesmo Deus que operou lá atrás com o rei Assuero, que deu uma insônia. O Senhor é o mesmo Deus que me permitiu quebrar o retrovisor para falar com um rapaz. O Senhor me permitiu vir aqui hoje de manhã. Oh, Jesus. Para ganhar o coração da tua casa. Não nos deixa ter vergonha de consertar e nem medo, porque o mesmo Deus que manda vai conosco. Eu oro pelas famílias que estão aqui hoje. Pelos jovens que estão aqui hoje, por nós mais velhos. Senhor, nos alcance com teu conselho, Senhor. Que nós sejamos fáceis de guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Que nós não nos escondamos atrás de capacidade intelectual e nem física. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você, irmãos. Deixa Deus falar com você. Amém, Jesus. Eu estava pensando que a gente podia cantar aquele segundo cântico que nós começamos cantando aqui. Não sei se você, eu não estou lembrando bem assim. Eu estou assim meio com medo de cantar e vocês ficarem emocionados. Então, vamos ver se alguém coloca ali o segundo cântico. Bora. Esse aí. Irmãos, um dia eu vou praticar esse desafio. Eu vou treinar um cântico.
E eu vou cantar. Vocês serão abalados. Me permitem eu dizer só uma frase aos irmãos, depois de eu ouvir essa palavra do Saulo. Eu quero dizer algo que eu tenho aprendido, e quem sabe alguém pode estar também nessa fase de aprender isso. Muitas coisas podem complicar seu coração para obediência, como um impedimento. Às vezes são sentimentos, emoções, circunstâncias, mas algo que Deus tem me falado esses dias é que em algumas situações nós limitamos a nossa obediência pela desobediência ou pelo problema que nós enfrentamos com outras pessoas no meio da igreja. Entende isso? Quando você não se sente talvez amado, como você se sente prejudicado, ou quando alguém erra com você. Irmãos, desculpe, eu não queria estar falando você, estou falando eu. Quando alguém erra comigo, eu posso ter essa atitude errada, irmãos. E isso não pode impedir a minha obediência. Isso não é algo que eu posso usar como justificativa diante do Senhor. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor quer de mim isso, mas veja a circunstância, olha o que eu estou sofrendo até no meio da igreja. Sabe por que eu digo isso, Luiz? Porque o nosso maior exemplo de obediência não teve favorecimento pleno para fazer isso. Jesus, Hebreus disse que ele enfrentou tamanha oposição dos pecadores para manter o coração obediente. E se nós formos pensar, até dos seus próximos, foi fácil para Jesus conviver com a incredulidade dos seus próprios discípulos, a oposição, até a traição. Então, irmãos, essas coisas têm falado comigo. Eu, às vezes, tenho visto umas coisas que, às vezes, tocam a minha vida, mas eu tenho aprendido, ouvi isso de um irmão poucos dias atrás. Eu não posso vincular a minha obediência às minhas más experiências, mesmo que elas sejam no meio da igreja. Porque eu tenho a minha experiência a ser desenvolvida no meu coração e dentro da minha casa. Não permita ter esse tipo de impedimento, de desculpa e de barreira para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Boa palavra. Cadê o Chusky? Estava aqui agora. Cadê o Chusky? Cadê o cara? Saiu? Foi no banheiro? Tá. É que eu acho que esse cântico que nós cantamos, eu penso que deve ser de 2016. Eu acho. Que nós tivemos um retiro aqui, em Cascavel, ali acho que foi na casa da piscina. Que ano que é isso? Que ano que é, Jane? Não. Eu cheguei em 2010. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse cântico... Que ano que é esse cântico, Chusky? 2015? Ah, o Jonathan falou 2014, olha. Esse cântico foi muito interessante, porque nós tivemos um retiro aqui de carnaval, e que Deus nos falou tremendamente. E passou aqueles dias, eu estava em casa orando ao Senhor, e me veio algo muito forte no meu coração, de que nós tínhamos que deixar marcado aquele tempo. Aí eu liguei para o Ricardo e falei assim: Ricardo, nós precisamos de um cântico que marque esse tempo. E ele falou: como é assim, Cláudio? Eu comecei a falar com ele por telefone mesmo, lembra disso, Chusky? Por telefone, olha assim, eu penso que Deus tem que marcar assim. Hã? Ah, é. Ele coloca Luiz Cláudio porque foi a letra, a melodia, tudo é dele, tá, gente?
mas o Senhor, Ele fez assim algo muito, foi muito assim, sabe aquela sintonia? E o Ricardo logo fez o cântico. E eu falei, Senhor, que essa música possa marcar os nossos dias, e a gente possa sempre se lembrar que o nosso coração sempre deve estar contrito, quebrantado na sua presença, e uma obediência seja plena a Ele, e seja uma obediência que a cada manhã eu esteja sendo conquistado por ela. Então, gente, é isso bem que o Saulo estava falando. A obediência a Deus não é uma obediência forçada. A obediência é porque Ele nos conquistou. Ele nos trouxe para si. O nosso coração foi conquistado por Ele. Ele nos tomou, Ele nos chamou pelo nome. Tá? E é um pouco mais disso que nós vamos falar aqui. Só que o Carlos estava me chamando a atenção para um detalhe importante, que nós vamos dar aqui 5 minutos? É muito. De 10 a 5. Intervalo rápido para os irmãos. Gente, no máximo 10 minutinhos, para você ir ao banheiro, aí você toma uma água, você pode levantar, tá? Então tá contando a partir desse momento aqui. Daqui a pouco começo a chamar vocês, hein? Vamos, gente, vamos terminar aí a conversa, vamos silenciar, aquietar a nossa alma. Ovelhinhas do Senhor, cadê as ovelhas? As ovelhas ouvem a voz. Não é assim? Como que é que acontece? Eu estou pensando em fazer igual o Saulo, falar assim, quantos cavalos tem aqui hoje? Não levante a mão, hein? Calma, não é assim não. Quantas ovelhas? Aí, ó, as ovelhinhas de Jesus, tudo dócil, mansas, obedientes, tranquilas, que se deixam ensinar, que se deixam tratar, que são amáveis. Assim são as ovelhas de Jesus, como Ele é. Ele é manso e humilde de o quê? Só para ver se vocês estão comigo aqui, de quê? De coração. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Uma das coisas que nós conversamos muito lá esses dias é que o nosso coração está um desejo imenso de que todos saiam daqui muito edificados, que saiam renovados em fé, em ânimo, em alegria, que saiam daqui com uma clareza daquilo que Deus de fato requer de você. Nós não queremos aqui que você esteja apenas por um encontro, como se fosse apenas um momento qualquer. Não é isso, gente. Esse tempo aqui Deus reservou para nós. Você crê assim? Amém? Alguns améns. Hoje o povo está ruim de falar amém. O Carlos falou. O que está acontecendo com vocês, gente? Sabe o que quer dizer amém, né? Então eu falo, o que quer dizer amém? Vamos ver se você sabe mesmo. Que assim, então amém. Amém. Oi, aí sim, agora eu fiquei animado. Quando Jesus ele aproxima dos seus discípulos, ele já estava ressurreto, e ele dá uma ordem de digam a eles que me encontrem, se não me recordo bem, mas na Galileia. E eles foram, porque os discípulos creram. Havia uma voz clara que era para eles irem até lá, porque o Senhor estaria com eles. E quando ele se aproxima, ele faz uma declaração extremamente importante. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada.
toda. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há nenhuma autoridade que não esteja nele. Então ele diz assim: por causa dessa autoridade, vocês vão agora e vão fazer o que eu os ordenei a fazer. Discípulos como eu fiz com vocês. E vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, vocês vão trazer eles para próximo de vocês e vão ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Fazendo assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma ordem ou não? Sim ou não? Sim, é uma direção clara. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da obediência a Deus, como o Saulo já iniciou, mas eu vou ter que voltar um pouco lá atrás, para a gente entender bem e decorrer, e depois olhar de forma prática dentro da doutrina o que é essa obediência. Amém? Vocês estão comigo? Esquece o relógio aí, gente, deixa o reloginho aí, tá? Eu não vou muito adiante não, tá? Porque tem que parar meio-dia, nós vamos parar, ok? Mas agora eu quero dar umas pinceladas importantes para nós aqui. Amados, Luiz, você vai falar, você vai chover no molhado. Não vou, fica tranquilos. Mas nós vamos ter que voltar em Gênesis. Gênesis 1:26. Disse Deus algo muito importante, como sempre. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que está no plural? Nossa imagem, nossa semelhança. Bom, sabemos bem, porque se alguém não sabe, é porque aqui é a criação, e aqui está Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Quando a gente pega lá o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, disse: Deus fez os céus e a terra. Ali mostra o Pai. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem é esse? O Espírito Santo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem é esse? O Verbo de Deus. Amém? Então disse Deus: façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Perfeito. Tudo perfeito. Vamos pensar aqui comigo. Deus é bom? Sim ou não? Tem que participar, gente. Sim, senão vocês vão ficar pensando em outra coisa. Deus é bom? Sim. Justo? Sim. Ele é verdadeiro? Sim. Santo? Maravilhoso? O homem também era perfeito, como Deus, na sua imagem e na sua semelhança. Irmãos, imaginem vocês se Adão não houvesse pecado. Vocês já entraram nessa navegação, vamos usar uma palavra mais atual? Vocês já navegaram nessa web? Uma vez eu vi o Elton, meu companheiro lá de Minas, pai do André. Ele fez um estudo, porque o Elton é engenheiro, então ele fez um estudo, não sei, me lembro bem, se pelo Senai, e ele foi estudar o aço. E Itaúna é uma cidade voltada para mineração de ferro, e tem muitas fundições, onde derrete aquele minério e forma um ferro gusa, que é umas barrinhas onde são enviadas para as indústrias. E o El estava estudando esse aço, esse ferro,
E quando você olha uma peça de ferro, qualquer peça que você olhar, por mais que seja a bitola que for, o peso que for, a resistência que for, se você olhar um aço, você fala assim: isso aqui é impossível quebrar. Por quê? Porque é muito duro, é muito compacto, não tem como quebrar isso. Então ele foi estudar esses pesos de forças em cima do aço para ver o quanto que havia de resistência. E quando ele fez um ultrassom em uma dessas peças, ele percebeu que todas elas estavam como que tivesse umas arranhuras. E aí Deus falou com ele assim: é porque não é perfeito. Porque no início tudo era perfeito, mas por causa do pecado tudo se estragou. Eu falei, eu guardei essa imagem para mim. Sabe por quê, amados? Porque toda vez que eu penso em relação ao ser humano, eu sempre tenho que voltar lá atrás e pensar: Senhor, o Senhor fez perfeito. Por que estamos tão atrapalhados? Por que a gente está tão fora do teu propósito? Por que nós nos distanciamos tanto? Ah, Luiz Cláudio, mas é por causa do pecado. Sim, mas nós vamos andar e vamos navegar conforme eu falei, e a gente vai entender um pouquinho isso melhor. No verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Criou, colocou no jardim, disse para que ele desse nome às aves. Você imagina quantas aves tem? E vão falar em todas as ervas. Gente, é muita coisa. Vocês querem ver, quando vocês, não sei se já tiveram a experiência, mas chega lá no quintal do Saulo Soares, vai lá no quintal dele, aí chega lá e ele fala: essa aqui é Efséria, não sei o que lá, colorida das tantas. Fala um nome aí, Saulo. Fala de uma aí, de uma planta aí, que você conhece. Echeveria Morning Light. Meu Deus. O Carlos não acredita, acho que ele inventa. E não é, gente, isso está catalogado. Agora imagina quantas que Adão não teve que dar nome. Amados, eu quero dizer para vocês que naqueles dias não havia choro, não havia lágrima, não havia dor, não havia sofrimento. Naqueles dias havia gozo, paz, alegria. Eu fico pensando no coração de Deus, vendo como Adão estava crescendo e estava se desenvolvendo, e como que ele estava vivendo aqueles dias. E para mim entrar um pouco assim na mente e tentar entender um pouco isso, eu fico vendo hoje meus netinhos, porque cada coisinha diferente que eles fazem, gente, a gente baba. E hoje tem internet, tem WhatsApp, e todo dia chega às vezes não é foto, às vezes são vídeos. E outro dia eu recebi da Sofia, ela tentando falar, né, como bebê, e vai. Eu falei, meu Deus, ela está falando, não sei se é vovô, é papai. Parece que ela falou vovô. E isso me alegra. Eu fico assim, meu Deus, que coisa linda que é. Eu me derreto com meus netos. Eu fico imaginando o coração de Deus, olhando para o seu filho ali, pela criação, a sua imagem, a sua semelhança. E aí na variação do dia ele vinha para estar com ele. E eu penso que ele já chegava falando, e aí Adão, que bom estar contigo. Eu creio que Deus sempre chamava ele pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Imagina você lá, junto, já uma multiplicação de filhos, e Deus te chama pelo nome, e fala, ei César, vem aqui,
Hoje eu quero falar com você, César. Deus assim, Ele faz assim porque isso é a essência dEle, é do amor dEle. Quantos de vocês sabem que Ele preparou um nome para você que você não conhece? Você sabe disso ou não? Está lá em Apocalipse, no capítulo 2, uma carta, acho que é a Pérgamo. Ele fala que Ele vai nos dar uma pedrinha branca, e nela tem um nome, que só você vai saber o seu nome, você e Ele. É importante para Deus isso ou não? Sim ou não? É muito importante. Olha, eu dei nome aos meus filhos, mas quando os meus filhos foram dar nomes aos seus filhos, tinha algum nome que ele escolhia, eu falava, esse eu não queria não. Não é legal esse. Já aconteceu isso com vocês, avós? Você fica assim, já? Cadê? Quem falou? A Júlia lá, ó. Eu não queria esse nome. Por quê? Porque a gente quer um nome que ao falar haja identificação, seja algo que identifica, que eu tenha uma alegria de chamar, vem aqui Pedro Henrique. Gente, o nome de Pedro Henrique é dos meninos mais levados que existe na face da terra. Pedro Henrique. Eu tenho um sobrinho, né? Eu estou chamando ele ali, Pedro, presta atenção aqui, velho. Eu que sei da sua história, né, Pedro? Amado, você acha que Deus estava alegre nesse momento ou não? Eu digo que muito. Eu não sei como que Deus poderia expressar essa alegria, mas eu creio que no coração de Deus havia muita alegria. Muito bem. Bom, a gente sabe que esse plano, o propósito de Deus ficou interrompido. E ele foi interrompido, não foi por um descuido qualquer. O plano de Deus ele foi interrompido não foi porque Adão estava distraído. Não foi. Primeiramente, tem um personagem que entra nessa história e que faz um estrago muito grande. O inimigo de Deus. Aquele que Deus havia criado com todo um olhar especial. Porque o dia que esse anjo foi criado, Deus criou as pedras preciosas. Pensa nisso, gente. Pensa que o adorno desse anjo tinha berilo, ônix, esmeraldas, rubi. E adornou esse anjo com essas pedras maravilhosas. Esse anjo era um anjo de luz, que estava ali diante do trono de Deus. E por causa da sua beleza, e ele se achar importante, corrompeu-se o seu coração. Ele se corrompeu. Ele olhou para o trono de Deus e ele desejou estar no lugar de Deus. E ele não só desejou, ele comercializou isso. Ele começou a falar isso entre os anjos. E dizer aos anjos que se o adorasse, teriam eles lugares no seu reino. Amados, ali Lúcifer entra numa linha completamente, vamos falar assim, ele entra no momento em que ele se destrói plenamente, porque Deus não poderia permanecer com esse ser no seu reino, era impossível. Ali toda a malícia e toda a maldade entra no coração dele. E ele então se programa, ele estabelece no seu coração um propósito.
Um propósito que agora ele se assentaria no seu reino, mas buscaria destruir todo o reino dos céus. Foi isso que ele se propôs. E 1/3 dos anjos caem com ele. E ali ele tem um exército de demônios. Amados, esse inimigo ele chega diante da família de Deus, em que Deus disse: é para multiplicar, é para encher a terra de filhos, a minha imagem, a minha semelhança. E ele propõe algumas coisas ao homem, que se você for observar bem, não é uma proposta apenas, mas além de uma proposta, é um assalto que ele está fazendo. Porque ele propõe para Eva é que se ela comesse do fruto, os seus olhos iam se abrir. E como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. E o inimigo ainda diz algo terrível, que ele diz assim: o que Deus está dizendo não é verdade, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, os seus olhos vão se abrir, e como Deus vocês vão ser. Para que vocês vão precisar de Deus? Vocês vão ser como Ele é. Amados, eles creram no que Satanás, nas mentiras de Satanás. Mas a Deus já havia dito que se comer desse fruto, é certo que vocês vão morrer. Acreditaram nas mentiras de Satanás e descreram na palavra do Senhor. Satanás roubou naquele dia do homem a imagem e a semelhança de Deus. Eles perderam a imagem e a semelhança de Deus. O Espírito Santo que habitava no homem, que foi soprado sobre ele, foi tirado. E ali o homem se tornou agora uma alma que peca, escravizada, que por mais que queira fazer a vontade de Deus, não poderia mais. Foi roubado dele a presença de Deus. Foi roubado de Adão toda a essência de Deus. Foi roubada dele a eternidade com Deus. Ele foi assaltado. Lembra que Jesus fala, ele mesmo fala em João 10:10, ele fala assim: olha, o ladrão vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. O próprio Senhor falou sobre isso. E ali naquele momento Adão está provando da morte. Ele está sendo assaltado em tantas coisas na vida dele. Ele está sendo ferido. Porque deixou de crer e obedecer a palavra do Senhor. Bom, não vou discorrer aqui, porque tem uma notícia que é muito melhor do que essa. Muito melhor. Deus não desistiu do seu propósito. Ele não desistiu dessa família. Ele quer essa família. Isso está no coração dele. Deus é Deus de paz, sim ou não? Ele quer que vocês tenham paz. Ele quer que a família dele tenha paz. Ele quer que a família dele tenha alegria e gozo sem fim. No coração do Pai, Ele quer que todos aqueles que Ele resgatou sejam santos como Ele é santo. Esse é o desejo dele, é trazer de volta ao princípio de todas as coisas. Do início, quando Ele planejou, quando Ele desejou, quando Ele teve a inspiração profunda de fazer o homem e a mulher. Ele quer trazer de volta. Bom, como Deus não desistiu, Ele então tem uma trajetória
na face da terra, buscando em que momento, em que forma, de que maneira restaurar o seu propósito. E Deus começa com um ponto bem importante, Ele começa a separar alguns homens na face da terra. E aqui eu vou passar bem rapidinho, dar uma pincelada, mas a gente não pode deixar de lembrar que Deus primeiramente separou um homem chamado Abraão. E esse homem, Deus deu a ele uma seguinte ordem, disse assim, sai do meio da tua parentela. E mandou ele ir para um lugar, e ali faria desse homem uma nação, que seria incontável, seria como as estrelas dos céus e como os grãos da areia. E esse homem seria o pai das nações, onde todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Olha que plano maravilhoso. Bom, esse homem está velho, a sua esposa velha, já passado a idade de dar filhos, mas Deus promete a ele uma geração. Ele diz, vou te dar um filho. E então Deus dá a Abraão um filho chamado Isaque. E de Isaque nasce Jacó. E Jacó, as 12 tribos de Israel. Amados, Deus está conduzindo um povo que não é simples, um povo que é de dura cerviz, que não se prostra, difícil de obedecer, um povo que vive no pecado. Mas Deus não desistiu do seu propósito, Ele quer avançar, Ele quer alcançar todo homem, e trazer o homem para que ele seja perfeito. E Deus começa a andar com aquele povo, e expressa de forma visível, a ponto que o povo olha num deserto, onde andaram 40 anos, e tinha uma tocha de fogo, que andavam com eles durante a noite, e quando era para o arraial parar e assentar, a tocha parava naquele lugar, e assim durante o dia, era uma nuvem. Eles viram isso. Durante o deserto faltou água, eles viram Deus dar água para eles de uma rocha. Lembraram do Egito, tiveram desejo de carne, Deus manda cordonizas. Todos os dias Deus dava um maná que descia do céu, era o pão que eles tinham diariamente, e que não podiam acumular, porque eles teriam que depender do Senhor para o próximo dia ter novamente o maná, porque aquele que guardava não estava com a confiança no Senhor, e aí esse maná apodrecia. Amados, quantos feitos do Senhor. Imagina o que é andar 40 anos pelo deserto, 40 anos, e as sandálias não se desgastaram, e nem os seus vestimentos. Como assim? Que tecnologia é essa? A gente usa o tênis no máximo que um ano e meio, 2. Andaram 40 anos. Pensa o cuidado de Deus com aquele povo, trazendo para si. Mas tem um dia que o povo, nos dias de Samuel, profeta, Samuel, um homem que Deus levantou para trazer juízo, ser juiz diante de Israel. E Samuel tem que ouvir de Israel que eles querem um rei. Olha só, os anciões chegaram para Ismael, assim, para Samuel, e disse: Samuel, você já está velho, cara. E sabe, os seus filhos estão aprontando. Seus filhos, olha, são corruptos. E nós vamos ficar como? Indefesos. Eles estavam dizendo para Samuel: mas você vai morrer daqui a pouquinho.
Os seus filhos não valem nada. E nós vamos ficar como? Dai-nos um rei. Eles tinham um rei que era o Senhor dos exércitos. O Senhor que os guiou desde de Egito, da saída do Egito, é o Deus dos exércitos. Onde eles viram sinais, prodígios e maravilhas, eles viram. Mas agora é uma hora que o povo de Israel pede a Samuel um rei. Bom, eu sei que você conhece a história. Samuel se entristece. Samuel fica chateado. Samuel fica aborrecido com tudo aquilo, mas Deus fala algo importante para Samuel. Ele diz assim: Samuel, não é contigo. Eles estão rejeitando a mim e não a você. Aquele momento Israel rejeita a Deus como rei, como Senhor dos exércitos. Eu vou ter que parar aqui, gente, mas logo à noite a gente vai seguir. E vocês vão lembrar para mim que nós paramos, que Deus levanta um rei em Israel, um homem chamado Saul. Tá bom? Estão comigo? A gente está sentindo falta de muita gente. Muita gente. Eu não sei, os líderes aí, por favor. Aonde estão essa turma? Porque eu sei que muitos devem ter viajado, né, gente? Mas quem viajou esqueceu do compromisso, né? Ou então teve que ir por uma questão muito importante, a gente vai entender, né, Carlos? Mas aqui, você não viu alguém aqui hoje? Liga para ele. Fala, vai lá, porque a palavra que o Senhor está trazendo para nós é extremamente importante para você. Você precisa de ouvir essa palavra. Traz ele aqui, tá? Os líderes, discipuladores, né? Olha aí quem da sua junta não veio aqui agora pela manhã, porque é muito importante, tá? Hoje à noite, segunda à noite e terça pela manhã. Amém? Deus abençoe, seja um excelente almoço e que vocês possam voltar com muito vigor, hein? Com disposição física, mental, espiritual, para a gente buscar o Senhor juntos. Deus abençoe a todos.